Pessoal lá, bom, enquanto o livro vai passando por essa espécie de ajuste final, e aí realmente é final, porque a editora imprimiu, né, um volume teste, né, para que eu pudesse conferir a qualidade das imagens, né. Tem uma série de documentos, tabelas, enfim, que eu precisei organizar para deixar clara a minha informação. E aí é muito bacana da parte da editora fazer, né, essa impressão teste, enviar, o autor vê o que ele gostou, o que ele não gostou e sugere uma ou outra modificação, né. Então, enquanto passa por esse processo, né, até semana que vem, devo ter um retorno de que está tudo pronto, né, e aí sim a gente vai poder colocar a data para essa publicação, né, que de certa forma eu estou bem ansioso para que chegue, né, até vocês, escutá-los, né, no que tenham de crítica, no que tenham de elogio e de alguma surpresa que eu acho que vocês também vão acabar tendo, especialmente quem está mais alinhado com a biografia, tanto do Freud, que é uma, né, quanto a biografia da psicanálise. Vamos colocar a história que levou ao desenvolvimento da psicanálise. A gente tem, nesse caso, duas biografias muito bem organizadas, né? E o que eu faço, e olha o título do meu livro, né? Como tudo finalmente começou. Utilizar, né, das figuras da mãe, do pai e do professor que o Freud teve, o Breuer, né, para questionar pontos dessa apresentação toda. Então, um dos pontos, seguramente eles são mais polêmicos desse trabalho, né, toca a figura do Breuer e a presença do Breuer, tanto na vida do Freud como na descoberta da psicanálise, a ponto de eu levar essa figura a ser colocada como o real pai da psicanálise, enquanto Freud, sua mãe, né? Então, pela presença que o Breuer teve, pelo quão inteligente esse homem era, e aí é facinho provar isso, inclusive, pelos anos de experiência que ele tinha muito mais que o Freud, né? Pelo tempo de clínica que ele tinha muito mais que o Freud. E resultado, por tudo que esse homem foi, né, a ponto de ser considerado um dos maiores médicos do império de sua época, né? O pai da fisiologia da Áustria, para vocês terem uma ideia, né, o chamado pai da fisiologia na Áustria, né, era paciente do Breuer. Então, tem toda uma história não contada desse homem, gigante por sinal, né, que com 26 anos eterniza o sobrenome dele numa descoberta quando o Freud tinha 12. Né? Então, de novo, tem todo um Breuer, né, e uma imensidão, uma capacidade, né, desse médico, filho também de um homem cujo sobrenome foi popularizado na Europa toda. Então, o Breuer ele vem de uma linhagem muito forte, uma herança que ele traz para o sucesso muito forte. Não é à toa que o Freud viu no Breuer uma espécie de ideal que ele seguramente perseguiu. Né? E assim, sendo bastante justo, eu não sou um adversário do Freud, muito pelo contrário, eu me inspiro nele. Né? Eu leio diariamente seus textos. Né? Fico espantado com o quão genial foi esse homem. E ainda continua sendo. Ele é tão genial que as pessoas não querem nem mais ler ele. Já começaram a ler outros autores de tão pesada que é a teoria dele. Tem algo de muito valor nessa teoria. Daqui a pouco nós vamos resgatar ela, inclusive. Tem muitos autores novos tal, e de certa maneira a gente vai perdendo um pouco desse chão, desse alicerce. E ali tem muita coisa que não está ultrapassada, muito pelo contrário, absolutamente atual. Né? Então, assim, o Freud é um gênio, é inegável. Né? Só que a história dele também é. E as pessoas que compuseram essa história também são geniais. Começando pelo Breuer. Começando pelo seu pai, que teve uma presença muito maior na sua formação do que foi contado. Né? E outro mérito desse trabalho, né, inclusive, é pegar os primeiros 44 anos de vida do pai. Já que a historiografia do Freud, né, contou e vendeu uma imagem, né, da segunda metade, né, da vida do Jacob, onde de fato ele não prospera comercialmente. Né? Só que teve uma primeira etapa, sobre a qual pouco foi falado. E quem ousou falar utilizou de argumentos ou de interpretações que, do meu ponto de vista, estão bem equivocados. Né? Mas resultado, né? Estou trazendo esse panorama, né, porque recebi um comentário, né, numa publicação que fiz aí, em que o título era O que Freud aprendeu com o Breuer. Né? E aí a pessoa, resultado, fez uma outra publicação, não me marcou, que é uma pena, porque eu queria conversar, eu queria explicar alguma coisa. Mas enfim, uma pessoa presa à biografia tradicional, e a gente cresce, eu também fui formado acreditando que o Breuer é uma nota de rodapé na história, tanto do Freud quanto na história da psicanálise.
né? E para minha surpresa, e por isso que eu dei 5 anos da minha vida, né, para reconstruir a história toda com o máximo de precisão, dados os documentos aos quais eu tive acesso. Enfim, eu descubro uma narrativa bem diferente. Logo, vou correr contar isso para o mundo, mesmo que, de primeira, eu receba certas críticas nessa parte do trabalho. Né? Mas essa pessoa, enfim, que não gostou talvez da postagem, fez uma outra provocando, dizendo que na realidade era o Breuer que tinha que aprender com essa visão cristalizada que nós vamos precisar combater daqui para frente, e eu acredito que esse livro, né, é a forma da gente começar a questionar esse movimento, né, criado com o auxílio até de bons biógrafos. Né? Até mesmo os bons biógrafos, do meu ponto de vista, deixaram falhas nesse ponto. Né? E aí, tudo bem. Tentei contribuir, estou corrigindo, né? E realmente ansioso para que chegue essa versão, pautada em documentação, pautada em registros, né? Para que vocês possam apreciar e, também, e talvez se surpreenderem como eu me surpreendi.